Olá, meu nome é Paloma Fonseca Zorzeto. Estou aqui para apresentar a nossa aula sobre monitoramento e controle do projeto. É a nossa sétima videoaula, que faz parte do projeto Elaboração de Projetos de Captação de Recursos, que foi aprovado pelo edital da Fundação Cultural, esse ano uma realização da Fundação Cultural, da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, e tem o apoio da House Sonorização aqui de São Francisco do Sul. Na nossa sétima aula, o nosso tema de hoje é monitoramento e controle do projeto. Quando a gente começar a executar o projeto, a gente tem que monitorar e controlar nossas ações, nossas etapas e as atividades e checar se estamos atingindo os nossos objetivos. O monitoramento e controle do projeto. O objetivo é assegurar que o projeto seja executado com bom desempenho em todas as suas fases. É a quarta etapa do ciclo de vida do seu projeto. Vocês se lembram da nossa videoaula sobre as fases do projeto? Então, aqui no monitoramento e controle, ela faz parte também do ciclo de vida do nosso projeto. Tem que acontecer, tem que ter, porque é através do monitoramento e controle do projeto que eu documento as minhas ações, as minhas atividades e os resultados para depois prestar as contas para os investidores, para a sociedade daquilo que eu realizei. E eu preciso elaborar os instrumentos que me possibilitem monitorar e controlar o meu projeto. Um projeto com bom desempenho é aquele que atinge os seus objetivos respeitando as restrições estabelecidas na etapa do planejamento. Nossos projetos todos eles têm restrições, né? As premissas e as restrições dos nossos projetos, aquilo que a gente não vai fazer além do que está escrito. Um projeto bem planejado, a gente só entrega aquilo que está escrito de fato e aquilo que foi acertado e acordado com quem vai incentivar ou apoiar o nosso projeto. Ele não entrega nunca coisas nem a menos nem a mais, né? Um projeto bem sucedido, ele entrega exatamente aquilo que foi acordado. Entregou 100% do escopo, com boa qualidade, dentro do prazo e utilizando apenas os recursos previstos no orçamento. Isso é um projeto bem sucedido. O que eu escrevi, o que eu captei, o que eu planejei, o que eu acordei, o que eu fiz em termo, documentei, eu vou entregar exatamente aquilo, dentro daquelas qualidades que eu especifiquei no meu plano de trabalho e no meu plano de projeto. E o prazo, né? Um projeto bem elaborado, ele vai acontecer, ele vai se encerrar dentro do prazo. Eu não vou pedir para o meu incentivador, nem para o meu investidor, um prazo maior para concluir uma etapa, ou muito menos reduzir a execução, as etapas da execução para entregar antes, né? Entrego dentro do que foi combinado e acordado. E também não vou ficar pedindo mudança de rubrica de orçamento, né? Ah, custa tantos reais um equipamento, eu vou gastar aquela quantidade X de recurso para comprar aquele equipamento. Ou aquela quantidade X de recurso previsto no orçamento para contratar uma pessoa para fazer parte da minha equipe. Eu não peço em nenhum momento autorização para gastar um recurso para uma outra finalidade que não seja aquela estipulada dentro do projeto. Ajustes acontecem, mas isso, podendo, a gente evita ficar pedindo mudança de rubrica de projeto. Que são essas mudanças, né? Mudança na entrega de uma fase, mudança no cronograma de execução, mudança no orçamento. Às vezes eu consigo com um dos meus parceiros um transporte específico, então eu não vou precisar gastar aquele recurso. Ah, mas eu tenho que avisar o investidor. Ó, esse recurso que eu destinei para contratação, locação de ônibus, eu não vou mais usar porque o meu parceiro vai disponibilizar esse recurso e eu não vou precisar ter esse gasto. Posso usar esse recurso para gastar com outra coisa? A resposta é não. Você, via de regra, procura sempre devolver aquilo que você não gastou para quem investiu em você. Peraí. Monitorar, tem as diferenças entre monitorar e controlar, né? Monitorar é observar, coletar, disseminar, avaliar as informações a respeito do desempenho do projeto. E o controlar é assegurar que o desempenho do projeto se mantenha dentro das metas estabelecidas no plano.
mediante a adoção de medidas preventivas ou corretivas assim que os desvios sejam identificados. Por exemplo, eu fiz a previsão de oficinas nas escolas para fazer em videoaula. Por alguma razão, motivo, eu não vou conseguir executar esse projeto nesse formato. Porque eu não consegui uma autorização específica. Então, tudo isso, assim, se a gente tem um plano bem elaborado, todos os possíveis problemas que podem ocorrer durante a execução do projeto, se eu estou monitorando e controlando, eu consigo evitar e criar estratégias para que aquilo seja solucionado. Medir e avaliar cada período e manter alinhado ao planejamento por meio de ações preventivas ou corretivas, quando forem antecipados os potenciais desvios. Eu posso ter desvio na minha equipe, por exemplo. Eu contratei uma pessoa que o serviço que ela está me entregando não está satisfatório. Então, assim, o que eu vou precisar fazer? Ou melhorar, ajustar o tempo do cronograma para que ela seja possível entregar aquele serviço dentro do prazo do projeto, ou talvez, de repente, propor a substituição dessa pessoa por uma outra contratação dentro da minha equipe. Tudo isso, assim, são questões que a gente, durante a execução, às vezes elas acontecem, imprevistos. E se eu tenho um controle e um monitoramento de cada fase, de cada ação no meu projeto, eu consigo prever também as estratégias referentes a cada uma das minhas etapas e das minhas ações. Para conduzir o monitoramento e o controle, utiliza-se como base o plano do projeto. Depois que eu captei o recurso, o projeto que foi escrito, ele fica num estágio assim, secundário, porque quem entra mesmo durante a execução é o plano do projeto, que é o projeto mais destrinchado, mais esmiuçado, com datas reais de execução, de reuniões, de encontros. Tudo isso eu coloco dentro do meu plano do projeto. Esse é o documento de referência para a avaliação do desempenho. O plano do projeto ele vai te dar o norte para você executar o seu projeto, prever os desvios e os problemas que podem surgir e se antecipar, né, para evitar que essas questões se tornem problemas durante a execução. Então, o meu plano do projeto ele também vai me dar as bases para eu fazer as relatorias. Tá? Todo investidor ele pede relatórios para liberar parcelas dos recursos. Se você vai concorrer a edital nacional, municipal, estadual, nem sempre o montante dos valores eles são 100% depositado numa tacada só na conta do projeto. Às vezes ele é depositado por etapas, por fases, por bimestres, trimestres, e cada reembolso do seu projeto, para você pegar a segunda parcela, você tem que comprovar que você executou a primeira. Então, assim, o plano de trabalho ele vai te dar essa base, que é a entrega dos relatórios periódicos que a gente tem que fazer. O meu plano de trabalho ele vai comparar o desempenho real do que eu estou fazendo com o que está no plano do meu trabalho. Né? Eu consigo fazer medir isso aí, se eu tenho o meu plano de trabalho bem delimitado. Né? Se eu estou conseguindo atingir as metas do meu projeto, eu comparo, né, o real que está acontecendo com o que foi planejado. E às vezes o real é diferente do que foi planejado e eu tenho que ajustar, né, para a gente não perder nem prazo, nem orçamento e nem ter retrabalhos. Ele vai avaliar também, avalia o desempenho para determinar se as ações preventivas ou corretivas são indicadas e vai providenciar a adoção das mesmas quando aplicáveis. Eu vou fazer um festival no dia X, eu tenho um evento ao ar livre, choveu no dia X. Então, assim, eu tenho que prever com antecedência o que é que eu vou fazer se no dia do meu evento chover e ele for um evento num local aberto, vou dando exemplo. Então, assim, eu já sei antes, né, que se for em local aberto chover, eu tenho, né, um plano B que eu já determinei no meu plano de trabalho, caso isso viesse a acontecer de fato. Não fui pego de surpresa com essa possibilidade, porque nem tudo a gente consegue controlar.
De um modo geral, a maioria das ações dentro de um projeto são controláveis, mensuráveis, tangíveis, a gente pode medir também, mas algumas coisas não. Monitorar controlar o trabalho do projeto, né? São as tarefas de coletar, medir e divulgar informações sobre o desempenho do seu projeto, além de avaliar os indicadores e as tendências com o objetivo de promover melhorias nos demais processos do projeto. As datas de início e término real de cada atividade. É o custo real incorrido na produção dos bens e serviços, a quantidade de produtos e serviços que não foram aceitos por falta de qualidade, etc. Tudo isso eu consigo dimensionar através desse monitoramento e desse controle. São periodicamente coletados pela equipe e confrontados com um plano de trabalho. Isso é muito importante fazer, principalmente porque às vezes a gente estipula lá no objetivo geral uma quantidade X de pessoas que a gente quer atingir com o nosso projeto. Então você já tem que pensar como é que você vai comprovar para o seu investidor que você atingiu esse público, essa quantidade. Quais são os instrumentos que você vai utilizar? É registro fotográfico, é assinatura dos participantes, é entrega de convites, se for uma oficina, a quantidade de pessoas que assinaram a lista de participação, a quantidade de pessoas que visualizaram. Eu tenho que provar cada etapa que eu fiz dentro do meu plano de trabalho para o meu investidor. Não só para o meu investidor, como para as partes interessadas no meu projeto, que aí são as instituições parceiras, os apoiadores e os próprios usuários do projeto, né, que são o público que vai ser, de fato, beneficiado com a execução do projeto. Então, eu tenho que criar os instrumentos que me possibilitem comprovar que eu atingi minhas metas e meus objetivos. Então, são documentos, a gente vai documentando todas as fases do nosso projeto. Ele vai permitir também avaliar se o desempenho do projeto é coerente com o planejamento e identificar desvios ou tendências que requeiram ações corretivas ou preventivas. Para verificar o escopo do projeto, né, se o meu serviço e o meu produto eu vou conseguir entregar ao final da execução. Os resultados obtidos pelo trabalho até o momento. A documentação sobre os produtos e serviços, que podem ser os planos, as especificações técnicas, os desenhos, croquis, etc. Quais as características devem possuir, quais indicadores de qualidade deve atender. Eu vou fazer uma tiragem de 1000 exemplares de um livro meu autoral. Eu já tenho no meu plano de trabalho mais ou menos o tipo de papel que eu quero, a gramatura do papel, a quantidade de páginas, se vai ser em preto e branco, se não vai. Então, quando eu fizer a contratação da gráfica para imprimir isso aí, eu já tenho mais ou menos as especificações técnicas de que eu quero. Mas pode acontecer de eu contratar a gráfica e ela não entregar aquilo dentro daquelas minhas especificações. Então, assim, tudo isso a gente tem que monitorar para tentar evitar ao máximo que o que foi acordado, o que foi planejado, saia muito fora do esquadro. Né? Então, o que a gente poderia fazer numa situação dessa? Tanto cancelar, né, o pagamento da gráfica, ou quanto negociar com o fornecedor para que aquilo seja melhorado. De alguma maneira, eu tenho que entregar esses livros conforme as especificações que eu fiz no meu plano de trabalho, porque é isso que eu fui contratada, eu assinei um termo de execução de projeto para entregar esse produto, né? Então, eu não posso receber de um fornecedor um produto muito abaixo daquilo que foi acordado, que foi planejado, ou que está previsto no próprio projeto. Então, como é que eu faço isso? Eu monitoro, eu avalio, eu analiso. O plano de projeto.
são as inspeções, avaliações, testes para assegurar se os produtos e serviços foram produzidos conforme as especificações técnicas. Isso eu posso utilizar por fotografias, eu posso utilizar o comparativo do produto com o que está na minha especificação técnica, isso no caso se eu quiser entregar algum produto. Mas se eu quero entregar algum serviço, eu posso perguntar para as partes que foram envolvidas, meus usuários, por exemplo. Eu fiz uma oficina, como é que eu vou medir a satisfação dessas pessoas? Tudo isso eu prevejo antes, isso entra dentro do seu plano de trabalho. A satisfação do teu público, se aquilo mudou o cenário das pessoas, se não mudou, se agregou, tudo isso são meus instrumentos de avaliação que eu estipulo antes, né, de começar a executar, porque durante a execução vai ser aqueles instrumentos que eu vou utilizar. E também para prestar contas, né, para quem está me incentivando na realização do projeto, de que as ações estão sendo realizadas. Quer ver uma coisa bem interessante? Quando é edital de patrocínio de banco. Banco é ótimo, porque sempre vem o fiscal junto. Então, assim, todo mês você vai acabar recebendo um fiscal que foi designado para monitorar e acompanhar o teu projeto. E essa pessoa, ela vai esperar o quê de você? Que você cumpra a risca aquilo que foi acordado. E sempre que houver algum problema, você comunica, né, o fiscal do projeto, da empresa, com antecedência, para você ter autorização para fazer as mudanças que forem necessárias, ou mesmo, né, alertar, avisar que de repente um determinado serviço ou produto não vai sair de acordo com aquilo que foi acordado, então você tem que pedir autorização. Então, tudo isso envolve o cuidado da gente estar monitorando e controlando. Atenção! A equipe deve controlar a qualidade dos produtos e serviços, garantindo que sejam entregues em conformidade com os requisitos do cliente. E a gente entende por cliente na área de captação de recursos, quem? O financiador, né? O incentivador, a pessoa que está investindo recursos no seu projeto, o público-alvo do seu projeto, que são os beneficiários reais, né? Que são os usuários do seu projeto, e as partes interessadas no projeto, que aí são todos esses e mais as suas parcerias, os teus cooperados e a própria equipe de trabalho do projeto, ela é uma parte em que tem interesse no projeto. O plano do projeto é o documento que define os produtos e serviços que serão produzidos, as características que esses devem possuir, os prazos de entrega, a equipe e o orçamento. E deve ser revisto antes que seja entregue ao investidor. No momento que você entregou o seu plano do projeto, é ele que vai ser a sua bússola e a bússola do seu investidor em relação ao andamento do seu projeto. Então, esse documento ele tem que ser muito bem elaborado, porque o que tiver ali é mais ou menos a tua receita do bolo, é o que vai ser feito de fato. Então, assim, podendo, a gente sempre revisa e vê se é aplicável aquilo antes de entregar para o investidor. Porque a partir dali é que vão acontecer as ações e a execução do seu projeto mesmo. Controlar a qualidade. Medir e avaliar os produtos e serviços produzidos, comparando com os requisitos do plano do projeto. Se um produto for identificado fora da qualidade prevista, deve-se analisar o processo que causou o problema, corrigir o problema e identificar a melhoria a ser implementada, evitando que a falha ocorra novamente. Na prática inspecionar se as entregas do projeto estão de acordo com as especificações contratadas, considerando o plano do projeto e as solicitações de mudanças que foram aprovadas. Atualizar as métricas, que são os seus indicadores de qualidade, com os resultados obtidos na inspeção. Avaliar se as métricas obtidas estão dentro dos limites planejados para o projeto. Caso existam falhas, identificar as causas e propor ações corretivas.
eu consigo definir, por exemplo, como meta que 40 pessoas numa oficina, que 75 pessoas concluam a oficina. Isso é uma meta que eu tenho. Eu não tenho a meta do 100%. O meu objetivo é atingir um público de 100%, mas a minha meta é 75%. Então, se eu atingir a meta de 75%, eu estou próxima daquilo que eu espero dentro dos meus objetivos específicos, que é um público maior. Então, assim, eu consigo fazer as medições, né? Seja no caso de um curso, a quantidade de pessoas inscritas, a quantidade de pessoas que estão frequentando de fato e a quantidade de pessoas que se formaram naquela oficina ou naquele curso, a quantidade de certificados que foram emitidos para essas pessoas. Isso como um exemplo. Então, assim, cada eu tenho um número, uma quantificação, e tudo isso eu consigo comprovar para o meu investidor, dentro dessa proposta de monitorar e controlar o projeto, que de fato aconteceram. Eu não estou falando, eu estou demonstrando com documentos que aquilo foi feito daquela maneira. Monitorar e controlar os riscos. Monitoramento dos riscos identificados no plano do projeto, a identificação de novos riscos e no acionamento da execução de planos de respostas e da avaliação da sua eficácia. É um processo contínuo durante todo o ciclo de vida do projeto. Os riscos variam conforme o projeto se desenvolve, sendo novos riscos identificados ou antecipados enquanto outros desaparecem. Atenção! O controle dos riscos envolve escolhas de estratégias alternativas para o desenvolvimento do projeto. Meu plano do projeto é o A, né? É o que eu quero que aconteça, do começo, meio e fim. Só que às vezes eu não consigo executar o meu plano A, então eu já tenho na mão um plano B. Caso alguma das ações não se concretizem, eu tenho outras alternativas, mas para aquilo que seja viabilizado na forma da entrega dos meus objetivos específicos. Não altera o meu objetivo específico. Altera a minha estratégia para atingir o meu objetivo específico. Então, assim, eu consigo, se eu fizer o controle dos riscos, e, por exemplo, se ninguém quer ler o meu livro, o que é que eu vou fazer? Se ninguém tem interesse, como é que eu vou distribuir isso? O meu livro é gratuito, mas não houve interessados, né, em participar das minhas videoaulas, não houve pessoas interessadas em me procurar no dia do evento. O que é que eu vou fazer? Alguma estratégia eu tenho que ter, e isso eu sempre penso antes. No cenário ideal, que é atingir 100% dos meus objetivos específicos, no cenário real, que é atingir 75% dos meus objetivos, e um cenário catastrófico, que não é atingir nem 50% dos meus objetivos. Então, quando a gente trabalha com execução de projetos, a gente tem que se habituar a ter esse pensamento estratégico. Se o A não der certo, eu tenho que ter a estratégia B. Se o B não der certo, eu tenho que ter a estratégia C. Aconteça o que acontecer, eu tenho que entregar os meus objetivos específicos, daquela maneira como eu escrevi e dentro das minhas metas que eu estipulei. Então, executar projetos também envolve risco, né? Eu dei aquele exemplo do livro que chegou, eu encomendei, contratei, chegou um monte de livro bem fora das especificações técnicas, eu já paguei. Então, isso é um risco que às vezes a gente acontece com a gente, de pegar um fornecedor que não te entrega aquele serviço ou aquele produto de acordo com o que foi acordado, e enfim. Então, a gente tem que estar sempre um passo à frente quando está executando projetos. Sempre prever outras estratégias, para que nada aconteça de mal e que a gente consiga atingir os objetivos específicos do projeto. Gerenciar a equipe do projeto. Isso daí é uma coisa que tem que monitorar e controlar, porque eu tenho um sequenciamento de ações e atividades dentro das etapas da execução. Eu não posso contratar uma pessoa que não é a hora dela ser contratada agora, ela só vai entrar lá no meio do projeto ou lá no final. Então, assim, eu faço todo o gerenciamento da minha equipe de projeto, as mobilizações e as desmobilizações, né? As mobilizações são as contratações,
E as desmobilizações são os distratos, né? Quando a equipe encerra a participação dela, o membro da equipe encerra, e sempre, né, tem a entrega dos relatórios de atividades que os prestadores de serviços têm que entregar dentro do contexto de uma equipe de projeto planejado. Então, assim, a equipe de gerenciamento do projeto deve se preocupar com o desempenho individual e coletivo da sua equipe. Além das atividades do desenvolvimento da equipe, deve também observar o comportamento e acompanhar o desempenho individual de cada membro, fornecer o acompanhamento e dar feedback, promover o reconhecimento pelo desempenho quando aplicável, solicitar a substituição de membros quando adequado, resolver conflitos e pendências que possam interferir no desempenho do projeto, avaliar o desempenho, realizar as tarefas definidas pela organização em sua política de RH, dentro das suas políticas de recursos humanos. Vai gerenciar toda a equipe e, assim, cada serviço que uma pessoa faz parte do projeto é contratado para executar aquela fase, aquela atividade, o ideal é que seja entregue o relatório da atividade, que o teu prestador de serviço, quando ele finalizar de executar aquela ação, ele te entregue um relatório da atividade que ele fez, porque isso aí vai ser uma maneira de comprovar que aquele profissional executou o serviço para você. Você pagou, ele foi lá e executou dentro das especificações. Então, assim, trabalhar com execução de projeto tem isso também. A gente tem que gerenciar as pessoas que fazem parte da nossa equipe. E tem conflito. Às vezes você contrata 2 profissionais que no desenvolver do projeto, eles não se dão bem, eles têm atritos, e aí como é que você vai fazer? Então você tem que dar feedback, tem que gerenciar o conflito, né? Tentar criar um ambiente de harmonia para que a ação aconteça dentro daquilo que foi previsto, dentro daquilo que foi planejado. E, de preferência, quando vocês fizerem elaboração de projetos de captação de recursos para vocês, tenham sempre isso em mente. Todas as pessoas que vocês colocarem na equipe do projeto, habituem-se a pedir relatório de atividades, né? Porque ele presta o serviço, relata para você, porque depois você vai ter que relatar para o teu financiador a atividade, né? Então, fica mais fácil quando quem executou entrega o relatório de atividades para o coordenador do projeto, ou o gerente do projeto, ou a pessoa responsável pelo projeto, o proponente responsável, quando ele tem os relatórios de atividades da sua equipe, dos serviços que foram executados. Tem algumas pessoas que colocam isso já especificado no contrato, inclusive, de prestação de serviço, que para receber a segunda etapa da prestação de serviços, está condicionada à entrega do relatório de atividades da fase anterior. É importante fazer? Porque se você não pede isso para o teu pessoa que você contratou para fazer parte da sua equipe, quem vai acabar tendo que fazer vai ser você. De alguma maneira, esse documento tem que estar elaborado, bem bonitinho, porque o investidor precisa saber como é que foi executado o serviço. Ou você vai relatar, ou a pessoa que você contratou relata também. O ideal é que quem executou o serviço faça esse relatório de como foi feito, o tempo que levou e por que foi feito daquela maneira. Atenção! As pessoas que trabalham no projeto devem receber feedback constante dos seus supervisores. Necessário fazer avaliações formais em diversos momentos durante a execução do projeto. Avaliações são utilizadas para identificar necessidades individuais de desenvolvimento, estabelecer objetivos para o próximo período e identificar potenciais problemas não resolvidos. Os conflitos devem ser resolvidos para que a produtividade da equipe melhore. Fontes de conflitos, recursos escassos, prioridades de planejamento e o estilo do próprio pessoal da sua equipe, isso também pode ser um ponto de conflito dentro da equipe do projeto. Às vezes um é mais apressado e se incomoda com o outro que procrastina mais. Então, quem está certo, o procrastinador ou o apressadinho? Eu não sei. Cada um tem o seu tempo específico. Até isso, quando a gente vai pensar em montar uma equipe
equipe de projeto, a gente tem que prever o perfil das pessoas que vão trabalhar na equipe, justamente para evitar, né, que durante a execução aconteçam conflitos. Regras básicas e um bom planejamento do projeto vão te auxiliar na redução no número de conflitos que geralmente acontecem. Só que se a gente lembra a aula do organograma? Metade dos conflitos são solucionáveis quando um projeto tem um organograma. Evita-se também interferências e barreiras nas comunicações. As pessoas vão se reportar ao nível hierárquico mais próximo, a quem tem a responsabilidade da tomada de decisão. Então, isso é bom do organograma, porque aí evita outros conflitos dentro da equipe por conta disso, de não ter uma hierarquia estruturada. E o feedback ele é importantíssimo em todas as áreas profissionais, né? Às vezes, aquilo que eu estou fazendo, para o meu critério, está excelente, mas para quem me contratou, eu estou deixando a desejar. Então, nada como o olhar de uma outra pessoa para guiar o nosso comportamento dentro de uma equipe de projeto. Às vezes, algo que eu esteja fazendo causa um incômodo na equipe inteira e eu não percebi isso, porque ninguém chegou até mim dentro da equipe e falou: não estamos satisfeitos com a sua atuação. É mais ou menos assim. Então, é importante dar feedback e saber ouvir e receber o feedback, né? O feedback ele não tem nada de pessoal na história, né? Ele é puramente profissional. Então, tem isso também. Saber ouvir é importantíssimo para se trabalhar dentro de equipe de projeto. Um complementa o outro. Então, assim, os relatórios de desempenho, né, que eu falei ali, que tem os relatórios de atividades da sua equipe, que é importante fazer, né? Todo projeto é executado para gerar os produtos que vão atender aos seus objetivos específicos. Existe um conjunto de restrições estabelecidos na fase de concepção que limita o planejamento do projeto. Os exemplos de restrições, marcos, né, as datas, né, para atingir objetivos específicos, os teus recursos humanos, o prazo de conclusão, o orçamento, são questões que vão restringindo, né, o seu projeto e as suas ações. O escopo do projeto mesmo, né, o próprio escopo, que são teus requisitos, é aquilo e pronto, você não vai entregar além daquilo, né? Os objetivos e as restrições do projeto vão formar a base para a avaliação do seu desempenho. Eu tenho minhas restrições, eu vou fazer videoaulas online, eu não vou fazer videoaulas para público presencial, porque nós estamos numa pandemia, enfim. Então, tudo isso... mas a gente gostaria que você fizesse uma apresentação presencial desse projeto. Não, no escopo do meu projeto está que são videoaulas, então não está restrito, é aquilo. Não se muda o escopo do projeto. Porque se eu mudar o escopo, eu vou mudar os objetivos específicos. Então, os relatórios de desempenho eles servem para isso também, para a gente conseguir, dentro das nossas limitações de orçamento, de prazo, de tempo, daquilo que eu vou entregar, me dar as bases para eu poder fazer a avaliação do desempenho do projeto. Os relatórios de desempenho eles também são importantes porque eles controlam as mudanças do projeto. As mudanças do projeto, elas vão ocorrer por vários motivos e não tão somente como consequência negativa, como aumento do custo e de prazo. Podem gerar também resultados positivos. Na aula anterior eu dei um exemplo. Às vezes está orçado que o transporte vai ser o fretamento de ônibus, mas aí o meu parceiro tem um ônibus próprio para fazer a mesma função e ele, não, vocês não vão precisar ter esse custo no orçamento. Ok?
Converso com o investidor autoriza que seja feito dessa maneira. Sobra o recurso em caixa, eu posso pedir autorização para ampliar o atendimento do meu projeto. Se o incentivador permitir, né, por escrito, que eu faça essa mudança, aquele dinheiro ele vai ser utilizado para uma outra finalidade. Não mais para o transporte. Sempre tem que ter pedido de autorização. Qualquer mudança no plano do projeto ou do trabalho tem que ser autorizado por quem está patrocinando o projeto. Deve-se assegurar que sejam identificadas, adequadamente avaliadas quanto ao seu impacto sobre os objetivos e restrições do projeto e formalmente autorizadas. Como eu acabei de colocar agora, tudo você tem que pedir autorização para o teu investidor. O proponente sempre, ele não pode mudar um A do plano de trabalho sem ter isso autorizado pelo investidor. Geralmente essa autorização ela vem por escrito, não é por boca. Não é ligar lá para o gerente da empresa que está me patrocinando e falar, e aí, posso fazer dessa maneira? Né? Vai lá, vai com tudo. Não é assim que funciona, é por escrito, documentado, autorizado, e aí sim você tem a segurança de fazer as mudanças que você precisa fazer. Deve, né, como eu coloquei aqui, deve ser feitas de forma integrada, controlando as mudanças do escopo, cronograma e orçamento do projeto. Eu não posso fazer alterações que vão mudar significativamente nem meu cronograma, nem o meu orçamento do meu projeto e muito menos o serviço e o produto que eu vou entregar. Se daí eu já vou mudar onde? Se eu mudar tudo isso, eu mudo lá no objetivo específico. Então, se você mudar o teu objetivo específico, você já descaracterizou o teu projeto inteiro. Não é mais aquele projeto que foi aprovado, foi aprovado por uma finalidade e desviou-se da finalidade. Toda alteração que envolve objetivo específico, ela altera a finalidade do projeto. Então, tem que ter muito cuidado. Às vezes, uma mudança de prazo não vai alterar o resultado final, nem na tua meta, e muito menos no teu objetivo. Mas, às vezes, acontece. De eu mudar um marco dentro do meu cronograma que vai ampliar o tempo de execução e tudo isso acaba gerando custos maiores. Toda vez que eu mexer para mudar no meu cronograma, eu vou ter também questões envolvendo orçamento e, às vezes, pode sair da minha limitação orçamentária. Se eu pedir para prolongar uma data específica ou um prazo, tudo isso vai gerar também um custo maior dentro do meu orçamento. Então, gente, por hoje é basicamente isso. Monitorar e controlar o projeto, a gente sempre vai fazer isso quando a gente vai executando o projeto. Por quê? Porque o investidor ele vai receber, ele tem que receber os relatórios. Os relatórios de atividades, comprovando que o recurso que você pegou, que você captou, você utilizou para aquela finalidade. E você tem que comprovar isso. Seja com fotos, com registro de imagem, seja matérias jornalísticas, mídia, ou fichas de presença, a quantidade de relatório de atividades que a sua equipe te entregou. Todas as vezes, em algum momento, isso vai acontecer. O proponente, dependendo de quem está incentivando o projeto, ou ao final do projeto ele vai ter que entregar todo o relatório dele de atividades, junto com o relatório de prestação de contas, e se for participar de editais municipais, estaduais e federais, geralmente os desembolsos do projeto ele acontecem em etapas. Primeira parcela liberada para executar uma parte do seu cronograma. Para você conseguir a segunda liberação da parcela, você tem que comprovar que você executou aquilo, senão não entra o dinheiro no caixa. E para conseguir a terceira parcela, você tem que comprovar que você executou a primeira e a segunda. Então, tudo isso que vai te possibilitar fazer essas comprovações é o teu monitoramento e o controle do seu projeto. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Agradeço a todos vocês pela participação e pela presença nessa nossa
videoaula sobre monitoramento e controle do projeto. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula.